Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. No programa dessa tarde, nós vamos conversar com o administrador Alexandre Caiado. Alexandre é sucessor de uma família que já há muito tempo trabalha com o melhoramento genético, com venda de touros, e ele vem conversar conosco um pouquinho sobre um importante evento que vai ocorrer agora no dia 23 de abril. Alexandre, muito obrigado por vir conversar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu desde já agradeço a oportunidade de vir aqui novamente esse ano. É um prazer voltar aqui novamente. Ô Alexandre, para conversar com você, eu fui dar uma olhada, fazer uma pesquisa pequena da história afinal de contas, não é uma história muito simples. E percebi que vocês têm 110 anos, descobri lá. Isso significa ter iniciado em 1906, não é pouca coisa. Queria que você contasse esse princípiozinho para a gente, das histórias do tio-avô. A história da nossa família é bem antiga, inclusive ela é anterior ao meu tio-avô, o famoso tio Fraguinha, que é o Agostinho Caiado Fraga, que você deve ter pesquisado e encontrado, claro, chegado a ele, né? Cheguei a ele. Mas é anterior a ele também. E no estado do Espírito Santo, é a origem da nossa família, e desde 110 anos atrás, alguns familiares nossos, produtores rurais, vieram selecionando e tinham animais da raça cimental, mestiços, e esses mestiços eram animais bem sucedidos para a pecuária local naquele período, e foi ali que começou, foi o ponto de partida de um início de um melhoramento genético. Claro que naquele período algo muito precário, algo muito simples, né? E esse meu tio-avô, o Fraguinha, que é o Agostinho Caiado Fraga, que é irmão do meu avô, ele foi o pioneiro que fundou a Associação Brasileira dos Criadores da Raça Cimental. E posteriormente Cimental e Sim Brasil, que é outra raça que ele criou, que é um sintético, ou seja, um mestiço formado com a base da raça cimental. E meu tio Fraguinha foi uma liderança dentro da raça e foi agregando novos amigos, parceiros, novos criadores, e fomentou essa ideia, esse sonho dele, que foi um sucesso. E até hoje a associação ela é localizada no estado do Espírito Santo, que inclusive meu padrinho, que é o atual presidente, o Alain Fraga, filho dele, e começou aí a história da nossa seleção da raça cimental. E há mais de 50 anos também nós criamos Guzerá, e a raça Guzerá é uma história bem antiga também, e há 10 anos atrás aproximadamente, desde que mudamos para cá, começamos um trabalho de seleção da raça Nelore também. Sabe o que é, Alexandre? Eu acho que vale a pena ressaltar essas questões, porque 110 anos não é pouca coisa. Olha que eu não estou me referindo à parte anterior, mas o 110 já é alguma coisa de excepcionalmente bonito, muito principalmente quando se leva em conta que empresas no Brasil, um número imenso, 80%, terminam as suas atividades com 2 anos e por aí de atividade. E você seguir uma empresa ao longo de todo esse período e hoje estar presente, gerando emprego, renda e etc., é de dar parabéns mesmo. Mas você, ao final, chegou a estar com o Alexandre Fraga. Você que está cuidando agora. A minha curiosidade é o seguinte: primeiro eu queria que você falasse o que é que de fato hoje vocês fazem. A gente sabe que com o tempo vai havendo evolução, novas tecnologias são incorporadas, novas descobertas da ciência são feitas, e essa coisa vai evoluindo, o que é natural. Hoje, como é que funciona a coisa? O que é que vocês fazem? O que é que você oferece ao mercado? Bom, Vicente, como você ressaltou a questão dos 110 anos de seleção genética é um trabalho contínuo, é um trabalho que não se para. Ele troca de mãos, né? Muitas vezes. E no caso da nossa família vem dando continuidade, entendeu? E hoje a nossa geração, minha e de alguns primos,
nós continuamos dando continuidade a um trabalho antigo, entendeu? O que nós fazemos? Nós possuímos animais registrados, animais com todo um histórico de existência completo, animais chamados animais POs, ou seja, puros de origem. E através desse rebanho PO, nós produzimos touros melhoradores e fêmeas. E esses touros melhoradores a gente disponibiliza ao mercado, assim como as fêmeas também em menor escala. Nós disponibilizamos ao mercado esses touros melhoradores selecionados por nós e disponibilizamos ao mercado para que o comprador, o cliente, ele tenha um reprodutor que é responsável pela... Ele é o pai dos filhos, né? Da bezerrada, que um touro faz 30, 40 filhos que vão ser comercializados para fomentar a atividade econômica de cria. Tá, agora eu queria que você contasse o seguinte, isso significa um melhoramento de raça, o seu touro vai melhorar a raça dos touros, dos animais, do comprador, né, de quem foi lá adquiriu. O rebanho dele vai se ver melhorado na medida em que ele passa a ter touros puros de origem. Exatamente. Tá. O que ocorre com essa boiada? Eu sei que isso é paulatino, não é de imediato. O que ocorre com ela? Onde que ela melhora depois que ela passa a ter o touro adquirido de vocês? A partir do ponto de que o pecuarista, criador de bezerros, ou seja, que possui vacas, ele adquire um reprodutor e põe esse reprodutor a serviço na propriedade dele, vão nascer indivíduos melhorados geneticamente, superiores às mães. E esses animais, em fase de desmama, ou serão comercializados, certo? Nisso, o animal superior, na etapa de comercialização, a desmama, ele tem maior liquidez, ele tem maior preço, ele tem uma série traz uma série de vantagens ao proprietário dos bezerros. Ou, na fase de recria, esses animais vão ser maiores produtores de carne. Se você faz a cria, a recria e a engorda, você vai ter uma melhoria nas 3 etapas. Você vai ter um bezerro mais desmamado, mais pesado. Você vai ter uma recria, onde o animal vai chegar em fase finais mais pesado. E uma engorda mais rápida também, com maiores ganhos de peso, correto? E a pecuária ela é dividida em 3 etapas: cria, recria e engorda. Tem gente que faz as 3 etapas, tem gente que faz 2, tem gente que faz apenas uma. Então, tudo parte da estratégia também da comercialização do negócio, da atividade desse produtor que adquire touros geneticamente melhorados. Tá, eu estou tentando entender que é o seguinte: você tem lá um rebanho em que por um motivo ou outro não tem ainda nenhum touro de origem, nenhum PO. Okay. E você tem lá com isso uma produção que quando você tem bezerros, eles demoram um pouco mais a engordar, por causa da raça que você tem lá ainda não melhorada. Aí vai me corrigindo. A vaca leiteira vai dar menos leite, porque ela também não tem lá no rebanho dela, não foi introduzido um touro puro de origem para melhorar essa raça, o que melhoraria não só o peso do bezerro, bem como a quantidade de leite dado. Eu estou indo no caminho? É mais ou menos isso? São uma série de fatores que você faz melhorias. Além de peso, em todas as etapas da vida do animal, também tem a melhoria de temperamento, docilidade, tem a melhoria de fertilidade, tem uma melhoria de precocidade sexual. Animais emprenham mais novos, animais adquirem pesos mais rápido, automaticamente eles entram em reprodução mais novos. Entendi. Então tem a questão do leite, o nosso critério de melhoramento genético não é uma seleção focada em leite.
A seleção nossa de leite é uma seleção de leite para sustentar uma cria a pasto. Entendi. Não é aumento contínuo em produção de leite, que aí já entra em outra atividade pecuária, que seria atividade leiteira, né? Entendi. Tá, você explicou que são 3 atividades, agora eu começo a entender. Eu estou tentando obter de você, que conhece mais detalhes, o público que nos acompanha, compreender melhor o que se faz lá. Afinal, o público e eu estamos aprendendo, e você vai seguir nos ensinando. E eu aqui. Também continuo aprendendo, né? Então é o seguinte, tá, ok, eu fica entendido então, que não só o que eu disse, mas o que você acrescentou, e agora com muita propriedade, que você tem melhoria, tem mais docilidade do gado, ele vai pesar mais, e mais, a hora de vender ele vai valer mais, porque ele é de uma raça já melhorada, o que significa, eu acho que a gente pode concluir, Alexandre, que é absolutamente necessário que um rebanho tenha um ou mais touros puros de origem. E é isso o seu trabalho. Você cria isso, você tem o puro de origem, coloca-o a ponto de venda, no peso certo, etc., na idade certa, e oferece ao mercado. E os outros produtores que não têm vão adquirindo, consequentemente melhorando cada um o seu rebanho, à medida que vão adquirindo outros touros puros de origem. É disso que estamos falando. Vicente, é uma coisa natural, é uma melhoria. A melhoria é necessária, certo? Então não adianta hoje o produtor pensar para trás. Hoje ele tem que melhorar. O mercado, a economia exige melhoria. O cliente dele exige melhoria. O mundo hoje exige melhoria. O mundo hoje exige mais velocidade, mais tecnologia. Isso é um caminho irreversível. O melhoramento genético, a cada ano que passa, a gente acompanha uma demanda crescente de touros. Não só a demanda, uma necessidade crescente de melhoria. Bom, eu acho que a gente pode concluir o seguinte, ou você introduz melhoria no seu rebanho, ou você perde competitividade. E aí você não vai conseguir vender da maneira que precisa e corre o risco de, a partir daí, ter dificuldade de cobrir seus custos, porque você não investiu. Então, um pouco parecido com outra indústria qualquer. O melhoramento genético é uma ciência, onde uma ciência seria da escola da zootecnia, onde há uma busca de seleção dos indivíduos para aumentar a rentabilidade em características desejáveis pelo ser humano. É claro que também exige a seleção da natureza. Por exemplo, nós criamos uma raça chamada raça Guzerá, que não é a raça mais difundida no Brasil, até porque a mais difundida é a raça Nelore, no Brasil. E a raça Guzerá é uma raça selecionada, conhecida historicamente há 5.000 anos atrás. Ou seja, essa raça ela teve uma seleção da natureza em condições precárias na Índia, que é a origem dela, Índia, Afeganistão, Paquistão. E o homem sempre também envolvido, selecionando uma vaca de mais produção de leite, uma vaca mais dócil, e em alguns momentos da história talvez não foi selecionada a carne, mas de repente foi focado em leite, em outro período houve a seleção da carne. Entendi. Então a natureza também participa da seleção. E a raça mais antiga da história humana é a raça Guzerá, segundo a história, né? Segundo artefatos históricos achados há mais de 5.000 anos atrás. Senhores, estamos aprendendo com Alexandre Caiado. Voltamos já para o segundo bloco. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e clínica geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20, Centro, 3566-2316.
Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde, cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Leilão Caiado Fraga 2016. 23 de abril no Parque de Exposições de Juína. 60 touros cuidadosamente selecionados. As melhores raças, os melhores touros. Cimental, Guzerá e Nelore. Em 20 parcelas. Bem-vindo ao tradicional Leilão Caiado Fraga. 23 de abril, sábado, no Parque de Exposições de Juína. Caiado Fraga. Os negócios acontecem aqui. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com Alexandre Caiado Fraga. Antes eu quero fazer um comercial da revista Amplitude mais uma vez. Essa revista é uma produção nossa daqui do TV Record. Nós temos a pretensão de que ela seja bastante conhecida no Estado. Já enviamos exemplares para quase todas as câmaras de vereadores do Estado do Mato Grosso. Já enviamos exemplares para os deputados do Mato Grosso, lá para as Assembleias Legislativas, para os sindicatos, e é nossa pretensão que ela seja bastante conhecida, bastante lida. Você pode ler a nossa revista na internet no www.mundialjuina.com.br. Ela é encontrada também no Sicredi, na SHM, nós estamos distribuindo pela cidade. Querendo o seu exemplar, fala com a gente que a gente envia para você, ok? Revista Amplitude, é de Juína, é para você. Alexandre, você já tem o seu número que nós já te entregamos. Outra coisa, agora eu queria continuar aquela conversa nossa. Você tem lá o que a gente já pôde passar para o público a respeito do produto que você oferece ao mercado e dos benefícios que esse produto traz ao seu comprador, aquele que tem boiada e precisa de melhorar. Ok, mas aí você precisa também de cuidar para que isso fique pronto a tempo, com a qualidade que você pretende oferecer ao seu público comprador. Como é que é lidar com isso, hein? Como é que é a gestão da fazenda, a gestão de pessoas, você precisa de gente qualificada, a gestão de preço, o mercado? Conta um pouco para a gente sobre isso. Ô Vicente, nossa família, nós somos 4 irmãos, e desses nós 4, 2 são zootecnistas, uma é veterinária, uma irmã, e eu sou formado em administração de empresas. E eu acho que todo o sucesso relativo, claro, do nosso trabalho de melhoramento genético é fruto de
conhecimento, de estudo, de dedicação e formação acadêmica. A educação ela é muito importante. Você buscar conhecimento, buscar informação e saber interpretar as informações, ela é muito importante. No nosso trabalho de melhoramento genético, a gente busca avaliar uma série de ferramentas disponíveis para a gente fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões. Hoje, dentro do trabalho de melhoramento genético, nós buscamos conhecer pessoalmente, isso é uma coisa praticamente fundamental na nossa atividade de seleção, conhecer os pais das nossas produções, conhecê-los ao vivo, ver detalhes que muitas vezes não é visto numa fotografia ou até mesmo numa filmagem. Então é muito importante você conhecer os touros que vão ser pais da sua produção ao vivo. Estejam eles onde estiverem. Estejam onde estiverem. Por quê? Porque a gente já errou. Ah, tá. A experiência. A experiência, entendeu? Aí você tem uma série de outras informações. A genealogia, que é os pais, avós, bisavós, isso é uma ferramenta de confirmação. A fruta não cai longe do pé. Ali está uma informação confirmando o seu olhar zootécnico. Você vai lá onde estão os produtos. Você olha. Você tem que ter não é só olhar e ver. Você tem que ter uma análise zootécnica para saber fazer uma escolha, correto? Talvez seja correto afirmar que vocês examinam a árvore genealógica do touro. É mais ou menos isso? A gente examina os indivíduos ao vivo, para fazer neles um olhar zootécnico, que é olhar mensurações a ciência de ver um animal. Essa é a primeira etapa do nosso trabalho de seleção. A segunda etapa é fazer a análise da genealogia, que é a árvore genealógica, dos pais. Existem outras etapas. Hoje tem avaliações genéticas, que são metodologias com base em coleta de informações, de números, de controles, pesagens, informações que são fornecidas pelos produtores, e dali existe uma fórmula, um método que ele te dá um indicativo. Ele não te dá uma certeza, ele não te dá uma verdade, ele te dá um indicativo para você fazer as suas avaliações. E muitas vezes o mercado, ele interpreta isso de forma errada. E não sou eu que estou falando isso. Os próprios técnicos, os próprios pessoas que fundamentam essas técnicas, falam isso. Só que o mercado às vezes enxerga de forma diferente. O laboratório também entra nesse trabalho? Não, o laboratório não. O laboratório são tecnologias no ramo da veterinária, biotecnologias, correto? Eles não fazem melhoramento genético. Veterinário não é especializado em melhoramento genético. Ele é especializado em reprodução, em biotecnologia. É outro estudo, outro segmento. Essa é a parte mais técnica, mais cuidado, que exige um cuidado maior, exige experiência e um olhar, que é o que você fala, além da leitura zootécnica. Ok. Mas tem mais lá também, porque aí chegou na fazenda e aí você tem os tratadores, as pessoas que cuidam e vai por aí afora, doença ou não. Como é que é mais a parte? A parte veterinária nossa, a gente faz um manejo sanitário necessário. O Ministério da Agricultura, ele ele obriga a fazer a vacinação de aftosa, ele orienta a fazer o carbúnculo. Essas vacinações são vacinações que nós fazemos completa. A gente tem que cuidar da parte sanitária do nosso gado impecavelmente. Certo? Sem dúvida. E a nossa mão de obra da propriedade é uma mão de obra nova, é uma mão de obra que a gente está formando. A região é uma região um pouco... Não uma região. O Brasil está um pouco precário. Não está formando gente para pecuária.
no meu ponto de vista, posso estar enganado também, mas eu acho que o Brasil não forma profissionais para a pecuária. Hoje ele forma um profissional para um trator, forma profissionais para a indústria, forma às vezes muito mal formado também, por sinal, né? Esse é um bom debate. Exatamente, é uma conversa que abre muito, mas tem uma escassez de mão de obra na região. Então você também pena com isso lá. Acredito que todos os pecuaristas da região, eu falo da região, mas talvez até no Brasil, eles têm dificuldade. Tá, eu acho que há 2 anos, houve um caso de doença aqui, que impediu com que o gado fosse transportado. Eu me lembro disso, que foi um problema sério. Isso foi em Castanheira. E como é que vocês lidaram com isso? Vicente, isso eu vivi a fundo. Eu participei de acompanhei isso na medida do possível, lógico. Imagina sua dor de cabeça. Nossa senhora, não minha, né? De todos os produtores de Castanheira. Castanheira foi interditada por causa de uma doença que na verdade, ela é uma doença que ela tem eu não me recordo bem agora, mas é uma doença que tem similaridades com a febre aftosa. E muitas vezes é uma suspeita de aftosa, comprovou que não é aftosa. Mas o governo do estado achou melhor não deixar essa doença, não aceitá-la no estado do Mato Grosso. Ela é uma doença que tem no estado de Minas, tem no estado da Bahia, de repente tem em vários outros estados. E a equipe técnica do estado do Mato Grosso achou melhor conter essa doença antes que se alastre e vire uma realidade da pecuária brasileira, da pecuária mato-grossense, correto? É boa providência, não é? Como é que você vê isso? Sim, foi uma boa providência. Mas aí esse é um assunto muito complexo, né, de ser debatido. Imagino. Até agora também eu não estou com a cabeça lembrando. Eu me lembro que a confusão foi grande. Eu sei, a dificuldade do produtor foi imensa. Pensando do ponto de vista do produtor, eu não desejo isso a ninguém, correto? Mas a gente ficou todo mundo lá em Castanheira trancado. Existe muita. A gente pode contestar muitas coisas que eles fizeram também. Tudo é muito questionável, né? Claro. Então, foi uma situação que ficou conhecida no estado inteiro, no Brasil inteiro. A imprensa inteira divulgou isso. Inteira. Me lembrei disso aqui agora porque você estava no foco. A gravidade da doença não é grave, não é algo assim como a aftosa. Mas foi dita que era gravíssimo. Na ocasião. A atuação para conter a doença foi como se eles simularam. Eu estou falando a grosso modo. Eles simularam, treinaram um controle de aftosa, entendeu? Tudo que faria, se eles identificassem uma aftosa no país hoje, tudo que foi feito em Castanheira seria feito de forma similar no controle de uma aftosa. Bom, então, eu acho que a gente pode concluir o seguinte, porque se examinar a fundo a possibilidade ainda remota de uma, digamos, da ampliação desse tipo de doença e houver uma contaminação em escala, é um negócio absolutamente gravíssimo, não é isso? Então, talvez, isso aí você que é o professor aqui, mas talvez uma providência mais drástica, mais rigorosa e conteve essa questão, tanto que foi resolvido, talvez tenha sido o melhor caminho, porque o medo de todo mundo, de produtores, de não produtores, porque a coisa naquela ocasião foi de tal maneira exacerbada que houve informação de que o homem poderia ser afetado, poderia morrer, porque por causa dessa doença, isso afetaria também o ser humano, e a coisa criou uma condição muito alarmante. E, por sorte, houve talvez esse exagero, digamos assim, mas resolveu-se a questão. Eu perguntei porque você está em Castanheira, o seu negócio é em Castanheira e isso ocorreu lá. Mas isso é passado, e um dia desse eu estava lendo que Mato Grosso acaba de ficar, há algum tempo, livre por completo da febre aftosa, e que voltaram as exportações para países que antes não compravam, e etc. Quer dizer, é um estado inteiramente livre disso. Você tem conhecimento disso? O estado do Mato Grosso é um estado livre de aftosa,
com vacinação. Nós somos livres, porém nós vacinamos. Existem estados que nem, se eu não me engano, Santa Catarina é um estado livre sem vacinação. O nosso estado, assim como acho que a maioria dos estados do Brasil, são estados livres com vacinação. Agora, não cabe a mim falar, eu precisaria de mais informações para mim fazer uma avaliação se nós temos condições de ser um estado livre de aftosa sem vacinação. Até porque nós temos a questão das fronteiras, né? Então, assim, eu não tenho informações para fazer um julgamento sobre isso. O que eu imagino é que a pecuária, bem, como qualquer outra indústria, trabalha sempre no aprimoramento dos seus produtos. Seja ele um produto industrial, muito principalmente o que nós lidamos com é produto que é vendido para ingestão humana. Então, os cuidados acabam sendo cada vez mais redobrados e cada vez mais necessários. Mas é uma boa notícia você estar livre da aftosa ainda que vacinando, porque isso já foi um problema muito grave no passado, que parece-me que, para sorte nossa, ficou no passado. Senhores, nós estamos conversando com o Alexandre Caiado, voltamos já para o terceiro bloco. Leilão Caiado Fraga 2016. 23 de abril no Parque de Exposições de Juína. 60 touros cuidadosamente selecionados. As melhores raças, os melhores touros. Cimental, Guzerá e Nelore. Em 20 parcelas. Bem-vindo ao tradicional Leilão Caiado Fraga. 23 de abril, sábado, no Parque de Exposições de Juína. Caiado Fraga. Os negócios acontecem aqui. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. E não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas. Informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e Clínica Geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20 Centro, 3566-2316. Muito bem, senhores, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Cidade Revista, conversando com o administrador de empresas Alexandre Caiado. Alexandre, você pode ser tido como pecuarista? Sim. Você é um pecuarista. Sim. Uma coisa, qual é a atividade da pecuária? Qual é a contribuição
que, a seu juízo, a pecuária dá para Juína, a região, o estado do Mato Grosso? Percentualmente ela é muito importante? Fala para a gente sobre isso. Vicente, eu acredito que a pecuária na região noroeste, incluindo Juína, Castanheira e todo o noroeste, ela seja uma atividade talvez provavelmente a mais importante da região. Hoje a atividade pecuária da região ela é caracterizada por uma atividade de cria, ou seja, vacas produzindo bezerros. A maior parte dos pecuaristas da região, eles comercializam o bezerro na fase de 8, 9, 10 meses. Eles vendem o bezerro para outro produtor recriar. E a região nossa, ela é muito característica de cria. Entendi. E cria, e daí vai para o frigorífico? Não, ela cria, o bezerro, a vaca cria, o macho e a fêmea, eles são desmamados da mãe na faixa etária de 8, 9 meses, talvez mais, talvez menos, mas isso é irrelevante. E nessa fase da idade, ele é comercializado para um recriador, entendeu? Tá, um outro pecuarista que adquire esse animal, leva para a sua propriedade, suas pastagens, disponibiliza pastagem para ele e faz uma recria, que seria uma fase de 8 a 24 meses, ou 8 a 30 meses. Essa chamada fase de recria. Pois é, isso aí ele está engordando o gado, é isso? Ele está engordando. Tá. O que nós chamamos de engorda é a fase final, que seria os últimos 4 meses. Tá. Essa etapa a gente chama ela de engorda. Tá. Não que a fase de recria não seja um engorda também. Acaba sendo. É também, porém a fase que nós, pecuaristas, chamamos de fase de engorda, seria a finalização do animal para o frigorífico, para abate. Entendi. E a nossa região, ela é muito característica na etapa de cria. Nossos bezerros do noroeste, eles saem para o estado inteiro. Às vezes até para outros estados também, entendeu? Nós somos fornecedores mais de recria do que da engorda para o frigorífico? De bezerro. Do bezerro, tá. Não somos recriadores e engordadores. Claro que aqui também tem muitos, mas a maioria... maior, digamos, o percentual maior acaba sendo a venda do bezerro que alguém lá o bezerro, geralmente, ele não é engordado aqui. Ele é engordado em outras regiões. Vai recriar, vai engordar e vai vender para o frigorífico. Em outras regiões. Ele é feito aqui. Na desmama, que é a fase de separar a cria da mãe, geralmente ele é comercializado. O Alexandre, está ótima essa conversa com você. Eu que sou leigo, eu ficava a vida inteira achando que a atividade tinha princípio, meio e fim na mesma fazenda. Para mim, o sujeito fazia tudo e quando o boi estava gordo e vendia o boi pro frigorífico. É claro que tem algumas pessoas que fazem. Alguns, assim, relativamente, tem bastante gente que faz. Né? Tá. Então, há também isso. Também. Tá, o que eu estou percebendo, é o que você falou logo no primeiro bloco, é muito complexa. A atividade não é uma dinâmica. Atividade. Ela é dinâmica. E não é uma atividade que pode ser vista por um ângulo só. Você tem vários tipos de pecuaristas. Você tem várias estratégias que você pode adotar do seu negócio, né? Você tem um leque de possibilidades de comercialização dos seus produtos, né? Talvez a gente possa até dizer que você tem vários tipos de pecuaristas. O pecuarista o que eu acho que a gente pode dizer é que o boi, ele é o boi, a vaca, o bovino, ele é um produto extremamente líquido. Ele é extremamente vendável. Então, cada pecuarista adota suas estratégias de venda na hora que ele quiser, entendeu? Tá, vamos nós. Aí você disse já da importância da atividade para o estado do Mato Grosso, para o noroeste do Mato Grosso, mas para o estado como um todo. Ele tem também um peso importante no mercado de trabalho, é claro, e no mercado de exportação. Eu até entendo, pelo que você disse, que talvez o exportador seja lá o último da ponta que vendeu para o frigorífico que exporta. O frigorífico exporta carne. É como ele é engordado no final, e aqui não é a maior parte do trabalho, a maior parte acaba sendo a recria, a venda do bezerro que você falou, mas ele acaba tendo uma importância muito grande na fase final, porque isso vai para o frigorífico que vai ser exportado. Você tem, eu não tenho esse dado, mas talvez valha a pena afirmar que no mercado da pecuária, Mato Grosso tem uma importância muito grande no setor exportador de carne.
Exatamente. O Mato Grosso provavelmente é um dos maiores exportadores de carne do Brasil. Até porque é o maior rebanho do Brasil e o maior produtor de carne do Brasil. Não sei esse ano, às vezes tem ano que é Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso é o destaque em pecuária a nível nacional. Em relação à exportação de carne da região noroeste, eu acredito, eu desconheço, porque é a indústria que exporta, então essa informação não vem para a gente. A indústria local, ela não é apta a exportar, devido a estar na região amazônica. Agora, se a carne industrializada aqui é exportada ou não, eu não sei, eu desconheço. Mas, provavelmente, eu imagino que seja. Eu também acho que se é o maior produtor, inevitavelmente esse gado vai chegar lá e, ao ser abatido, vai ser exportado. Não, eu estou me referindo à planta local. Aqui não tem uma planta local que seja exportadora. O Estado e muitos frigoríficos do Estado são habilitados à exportação. Eu estou me referindo à planta local de Juína. As duas plantas que tem, elas não são plantas aptas à exportação. Então, o Estado é correto afirmar que ele é um bom exportador. É o maior. E aí a gente vem para a distribuição de renda, que mais? Geração de emprego, garantia de um trabalho que, conforme você disse logo no primeiro bloco, a liquidez é permanente. A gente fica tendendo a achar que o mercado de emprego, o trabalho, tende a ser também permanente. Você verificou em algum período, algum momento em que a atividade sofreu diminuição a ponto de gerar desemprego? É uma atividade que podemos afirmar que ela é permanentemente estável? Sim, a atividade é estável. A atividade pecuária, em termos de emprego, aqui na nossa região há uma demanda por profissionais mais qualificados. A mão de obra aqui na nossa região é a mão de obra mais valorizada devido à escassez de funcionários. Agora, em relação à atividade pecuária, eu não sei a importância da atividade pecuária em relação à geração de empregos a nível estadual e também nacional, eu desconheço. É óbvio que uma indústria ela gera muito mais empregos do que a atividade pecuária. Depende do ponto de referência do comparativo. O comparativo é muito relativo, né? Porque na verdade ela acaba gerando emprego lá na ponta. Exato. Porque o frigorífico tem sim uma geração de emprego interessante, o número não é pequeno. Né? Ao exportar, você favorece a balança comercial. Então a contribuição acaba sendo importantíssima. Eu tenho insistido nesse diálogo aqui porque talvez o público que nos acompanha não tenha a clareza da importância dessa atividade. O seu caso você entra nessa cadeia melhorando a qualidade desse gado que vai engordar mais depressa, vai se tornar rentável para o comprador e que lá na ponta também vai ser abatido com um tempo menor, o que vai favorecer a rentabilidade do que está na ponta, por outro lado o frigorífico, por outro lado torna o produto competitivo no mercado externo na hora de exportar. Exatamente. Essa complexidade a qual você se referiu acaba por atingir um pouco de cada uma dessas cadeias, até chegar lá na ponta final, que é a carne sendo exportada. Você já disse que não enfrenta dificuldade, mas o mercado de touro, quero voltar agora nessa atividade, que é o seguinte, o que se tem é que há sempre uma demanda por touro superior à oferta. Há uma procura, e isso é novo, isso agora que o criador está percebendo a necessidade de melhoramento genético da sua boiada, ou isso sempre foi assim, sempre foi assim, ou é agora que isso vem melhorando, esse aumento de demanda para o touro de qualidade? A demanda por touros, por materiais genéticos, melhoradores, ela sempre existiu. Isso é constante.
Eu acredito, existe dados que informam que não existe touro no mercado para atender o mercado, se o mercado 100% resolver usar touros melhoradores, né? Então, assim, hoje a gente já vê um desequilíbrio na oferta de touros em relação à demanda. Eu acredito que o dinamismo da economia, da informação, que hoje ela é mais rápida, e a necessidade de tecnologia ela é constante para aumentar a rentabilidade de qualquer atividade. Claro. Eu acredito que isso está fazendo com que, acelerando a opinião e a decisão do produtor em adquirir touros. Será que é possível imaginar que ainda tem alguém que não trabalha com melhoramento? Existe muita gente que não trabalha com melhoramento. Ou talvez ele trabalha... Tem gente que trabalha equivocadamente também. Né? Falta informação. Falta. Tem gente que, na prática, vamos ser práticos, tem gente que compra um tourinho do vizinho e acha que ele é um belo touro, um belo bezerro, um belo garrote, e adquire, mas ele não sabe o que ele está comprando. Para ele é bonito naquele momento, mas ele... Falta conhecimento, né? Agora, há alguma empresa ou órgão do governo ou instituto, digamos assim, alguma entidade que consiga juntar esse pessoal, levar essa informação de maneira maciça e permanente, de maneira a conscientizar todos dessa necessidade de melhoria do plantel? Hoje, no meu ponto de vista, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que é a ABCZ, ela é a entidade que mais fomenta o melhoramento genético, no meu ponto de vista. Ela é uma entidade não é governamental, é uma associação dos criadores, né? E, no meu ponto de vista, praticamente ela e as outras associações das outras raças são as únicas que fomentam o melhoramento genético. Devem estar fazendo um trabalho sobre essa. E é claro que a iniciativa privada também tem um fator decisivo no fomento do melhoramento genético, né? Olha, eu já estou mais satisfeito. Existe a BCZ, as suas associações, existe uma entidade do governo federal. Eu acho que seguiremos caminhando. A predominância do gado da região é de origem zebuína, que é principalmente pela raça chamada Nelore, que é a raça mais conhecida a nível nacional. É a mãe nacional pecuária, né, na pecuária. É a vaca Nelore, né, que é uma raça zebuína. O Guzerá é outra raça zebuína, o Gir Leiteiro é outra raça zebuína. Essas são raças puras de origem indiana. E aí concluímos que a ABCZ do zebu, tudo isso que você falou, todas essas outras raças aí, estão ligadas, são derivadas do zebuíno, por isso esse zebu, essa Exato. Associação lá, a qual nos referimos, acaba tendo uma certa semelhança. A ABCZ é uma associação das raças zebuínas. Okay. As raças zebuínas são Guzerá, Nelore, Tabapuã, Gir, Sindhi, Brahman, talvez alguma outra que eu não estou me recordando. Nelore, a predominante é Nelore. Território brasileiro. Exatamente. Senhores, nós estamos conversando com o administrador, pecuarista Alexandre Caiado. Voltamos já para o último bloco. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e clínica geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20 Centro, 3566-2316. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini.
A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juíne, região, estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Leilão Caiado Fraga 2016. 23 de abril no Parque de Exposições de Juína. 60 touros cuidadosamente selecionados. As melhores raças, os melhores touros. Cimental, Guzerá e Nelore. Em 20 parcelas. Bem-vindo ao tradicional Leilão Caiado Fraga. 23 de abril, sábado, no Parque de Exposições de Juína. Caiado Fraga. Os negócios acontecem aqui. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. De volta com o programa Cidade Revista, estamos conversando com o pecuarista Alexandre Caiado. Alexandre, deixa eu te contar, você vai ter um leilão agora no dia 23 de abril. Exatamente. Vou pesquisar também para conversar com você sobre esse leilão. Muito bem. Esse qual deles? É o 20º, qual que é? 20º o quê? Ah, Vicente, agora você me pegou de... Não, mas... É 30º, tal. se eu não me engano, 32º. 32º. Se eu não me engano. Sim, mas de qualquer maneira, 32 anos. Tudo é muito grande. É muito antigo, 110 né? anos, 50 do tal, quando começou a mexer não sei com o quê, 32 de leilão, mas é tudo sempre... tudo muito, não é tradicional o que eu quero dizer, tudo muito consolidado, não é? Até o leilão, se você repete 32 ou 36, o número aí é irrelevante, alguma coisa que já se consolidou com o tempo. Qual a sua expectativa desse agora, do dia 23 de abril? O leilão vai ser dia 23 de abril, no Parque de Exposição de Juína, à noite, a partir das 20 horas. Os animais vão estar expostos desde do período da tarde, então assim, eu convido todo mundo que tiver interesse já ir lá à tarde para conhecer, para conversar, bater papo, para entender um pouco que a gente do nosso pouco conhecimento. E a expectativa é excelente, a demanda é crescente, o mercado está bom, a venda de bezerros está bom, o boi gordo ou a vaca gorda está em momento de alta. Então está tudo favorável, sim, vai ser com certeza, o produto ajuda. Nossos touros são touros, modéstia à parte, são touros bons, muito bons, e o mercado regional conhece nosso trabalho, muita gente conhece, e sem dúvida nenhuma, independente de preços, vai ser um sucesso. Que bom. Olha só coisa, você também vem de lá, né? Porque fica-se, eu que não conheço e as pessoas que não conhecem, fica a impressão de que, olha, quando houver o leilão eu vou tentar comprar um touro. Mas não é isso, você tem, durante o ano, é uma atividade sua também receber o comprador lá na fazenda. Exatamente, a venda nossa de touros ela é constante, né? O ano inteiro. E a gente está sempre disponível ao cliente, na hora que ele quer a gente está pronto para atender ele da melhor forma possível. E no leilão, no caso, a gente faz uma seleção de indivíduos, né, dos touros. A gente, de um período de
uma variação de idade de 4 meses de diferença, então a gente pega os melhores touros que nasceram num período de 4 meses. E nesse a gente escolhe os melhores e a gente tenta sempre levar os melhores touros no nosso leilão, né? Eu queria outra coisa. Você falou no segundo bloco, do olhar, de ir onde está lá o touro para você. Eu preciso ver de características, de detalhes. Depois você tem o olhar do zootecnista, que é outra história, e vai por aí afora. E daí você acaba selecionando também os touros que irão a leilão agora no dia 23. Exatamente. Como é que é esse olhar? Porque aí, e esse exatamente, é só você... chegou no ponto correto. Pois é, esses touros selecionados, eles passam por uma avaliação zootécnica, né? Não, mas eu queria isso. É você ou é o grupo, né? A sua irmã é zootecnista, a outra irmã é veterinária. Vocês formam uma espécie de petit comitê. Falei, bom, vamos lá, esse não... Como é que é isso? Eu estou curioso. Não, na verdade, assim... por exemplo, esse ano quem selecionou os touros fui eu. Uhum. Posteriormente, a minha visão para esse nível de seleção, de escolhas, ela é uma visão similar à dos meus irmãos. Não, você decide sozinho nesse caso? Nesse caso, sim. E se eu pedir para um deles ir lá, vai ser a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. A visão, as nossas visões em relação a indivíduos, elas se alteram quando é uma coisa muito específica. Um animal, você tem que escolher 2 animais, 2 excelentes animais. Aí você pode ter alguma variação. Agora, num grupo suponhamos, vamos dar um exemplo, de 100 animais, tirar os 50 melhores, se eu tirar hoje 50 melhores, você amanhã, a gente juntar esses 100 de novo, meus irmãos foram lá, vai fazer isso, vão tirar os mesmos 50, entendeu? Entendi. A formação é mais ou menos a mesma. Você passa a impressão que vocês são até parentes, que trabalham juntos, que cresceram juntos. Exatamente, a formação nossa daí é a formação. essa. Isso deve contribuir também, afinal de contas. Né? Agora, outra coisa. Você vendeu para o Zé de Souza o touro que ele achou que é o melhor, você só vai levar touros bem escolhidos e tal. É necessário que esse touro tenha lá um tratamento diferenciado para que ele produza o que o comprador esperou? Como é? Vicente, os nossos touros, eles são criados a pasto, criados em sistema de criação simples, igual de todo mundo. O que não é recomendável é uma falta de pastagem, a falta de capim, falta de forrageira. Isso nada vai te dar resultado numa situação destas, entendeu? Não adianta você comprar um touro para melhorar a produção sua de bezerros, achando que o touro vai resolver seu problema de pastagem, que não vai. Claro. Isso é uma coisa óbvia. É uma coisa se você quiser andar num carro baixo, numa estrada de chão, correto? A pergunta porque é o seguinte: você compra o touro, eu não tenho preço, mas digamos que ele ache que ficou caro e que foi um sacrifício muito grande. E daí a esperar? A minha pergunta é mais ou menos assim: se às vezes você viu, se alguém comentou que a expectativa dele em relação ao rendimento do touro ficou frustrada por um motivo ou outro. Porque, será que você já deparou com isso? Eu comprei o touro, agora o meu gado vai... E isso não é com a velocidade que se espera. Já houve algum caso? Acontece casos. Por exemplo, nós atendemos nossos clientes, procuramos atender da melhor forma possível. Se ele tiver algum problema com o reprodutor dele, depende de qual natureza o problema for, nós trocamos. Se eventualmente acontecer, ele vir até mim, até alguém da minha família, e a gente vai ter uma conversa, vamos lá na propriedade procurar entender o que houve. Geralmente, o que a gente vê de maiores problemas em relação à genética é a falta de capim, que nesse caso não existe animal que vai solucionar. Então, assim, nossos touros são criados a pasto como qualquer outra propriedade. Então, eles não têm problema de adaptação. Não é um gado que exija cuidados especiais. Não é gado de baia, nem não é gado custos especiais. Não são animais de apresentação, são animais de campo. Ele tem um custo de aquisição e a partir daí ele é tratado como qualquer outro. outro. Óbvio que também existem pessoas
que criam expectativas onde não existem os milagres, né? É isso que eu quero compreender. Não são muitos, mas sempre existe esse tipo de esse perfil. Compra um touro achando que vai nascer uma produção, uma coisa que não existe, né? Entendi. Olha, tem gente que pensa de várias formas. Não né? há setor que não enfrente esse tipo de dificuldade. Às vezes a gente trabalha aqui com publicidade, a gente trabalha com marketing, televisão é isso. Então, eu vou fazer um anúncio e amanhã a minha loja está entupida de gente e vou vender todo o meu estoque. E não é isso. Não é isso. É disso, não existe milagre, disso que estamos falando. Não existe uma milagre, expectativa além da proposta que o produto tem. Então, uma boa propaganda, um bom marketing tem uma boa proposta em que vai levar resultados, sim, dentro de um determinado tempo e etc. O gado é a mesma coisa, agora desde que alimentado, porque também agora eu comprei um touro do Alexandre, beleza, vou parar de gastar dinheiro com ração e se ele não comer não tem problema. Não é isso. Tem gente que acredita assim, eu comprei um touro do Alexandre e agora meus bezerros vão valer R$200 a mais. Não é por aí. Você já inventou isso? Isso tudo, todo o resultado, eu dou uma ferramenta auxiliar. Eu forneço, eu vendo uma ferramenta auxiliar. Só que o produtor ele tem que ter a sua capacidade de venda, sua capacidade de negociação, sua capacidade de administração da sua propriedade, sua capacidade de fornecer animais sadios, fortes, que encantem. Então assim, não sou eu que vou resolver o seu problema. Quem tem que resolver o seu problema, quem tem que resolver o problema é o próprio, quem tem o problema, né? Claro, cara. Eu tenho para fornecer uma ferramenta barata, uma ferramenta de consistência genética que vai perpetuar dentro do rebanho dele pro resto da vida. Claro, vendo um touro, ele vai segurar as fêmeas, ele vai ter matriz, essa genética não vai acabar dentro do rebanho dele. Ele vai seguir nascendo outros de outros, é verdade. Então, assim, a genética, eles falam que a genética é uma ferramenta, ela é eterna, ela é contínua, ela fica no sangue dos animais pro resto da vida. Você acabou de falar aí do semental de 5 mil anos. Alexandre, nós estamos chegando no final do programa, eu já quero te agradecer muito por ter vindo conversar conosco, e você tem aí uns minutos para suas considerações finais, fale mais uma vez do leilão, para nós encerrarmos mais esse Cidade Revista. Vicente, eu quero te agradecer toda a sua equipe pela hospitalidade e pela oportunidade. Eu quero aproveitar esse momento agora para convidar todos os pecuaristas e pessoas que tenham curiosidade e queiram conhecer mais, a gente está disponível a estar passando um pouco de conhecimento que a gente tem. E nós vamos estar fazendo o leilão dia 23 de abril, no sábado, a partir das 20 horas. Os animais estão expostos no Parque de Exposição de Juína no período da tarde, vão estar expostos para as pessoas fazerem a vistoria e anotações e escolhas. E estamos de porta aberta para receber, todos sejam bem-vindos ao Leilão Caiado Fraga. E vamos estar vendendo touros das raças Cimental, Guzerá e Nelore. São touros todos crioulos lá da fazenda, das 3 raças que nós criamos essas 3 raças. E sejam bem-vindos. Fala do financiamento. Isso é um detalhe. O leilão ele proporciona uma condição de pagamento facilitada, correto? Que é um parcelamento em 20 parcelas, que se resumem em 15 meses, certo? Isso facilita o pagamento. E se você tem outras alternativas também, você pode estar pagando à vista com desconto, você pode estar pagando um prazo de, se eu não me engano, 5 meses direto, um cheque ou um boleto para 5 meses, correto? E você tem todas essas formas de pagamento e tudo é uma questão de se comunicar, conversar e buscar alternativas. O importante é não deixar de comparecer ao leilão no dia 23 de abril, não é isso? Exatamente. Quem busca conhecimento, seja bem-vindo ao Leilão Caiado Fraga. Muito obrigado, Alexandre. Senhores, Leilão Caiado Fraga no dia 23 de abril próximo. Conversamos com o pecuarista, administrador de empresa Alexandre Caiado, que nos ensinou muito sobre a sua atividade e a importância da atividade pecuarista para o Mato Grosso. Nós estaremos de volta no próximo sábado, meio-dia,
Muito obrigado mais uma vez, Olhos Santos Caiado. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. Espero você no próximo sábado. Até lá. Leilão Caiado Fraga 2016. 23 de abril no Parque de Exposições de Juína. 60 touros cuidadosamente selecionados. As melhores raças, os melhores touros. Cimental, Guzerá e Nelore. Em 20 parcelas. Bem-vindo ao tradicional Leilão Caiado Fraga. 23 de abril, sábado, no Parque de Exposições de Juína. Caiado Fraga. Os negócios acontecem aqui. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é pra você. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e Clínica Geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20 Centro, 3566-2316.